corações nesta noite. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia a Deus. Glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua presença sobre nós, ó Pai. Aleluia. Transforma-nos, Senhor, nesta noite. Quebranta, Senhor, o nosso coração. E enche-nos, Senhor, de Ti, ó Pai. Aleluia. Usa-nos, Senhor, em Tua presença, Pai. Que sejamos, Senhor, um canal de bênção, Pai, aonde estivermos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai. Faça de nós, Senhor, um instrumento Teu. Aleluia.
Amém, meus irmãos. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde, paz e prosperidade a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Para você também. Estão animados, graças a Deus, hein? Muito obrigado. Deus que abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, é uma noite de muita alegria estarmos aqui, né? Porque Deus, Ele tem sempre trazido algo especial para a nossa vida, amém? E nessa noite não será diferente, né? Eu agradeço por vocês estarem aqui, né? Para a gente podermos buscar a Deus. E isso é muito importante. Deus, Ele vai falar com a gente, fala amém? Não vamos sair dessa reunião de crescimento espiritual, né? Da mesma forma que entramos, nós vamos sair muito melhor, porque nós seremos muito mais do que abençoados em nome de Jesus, amém? Esse louvor todo mundo gosta, né? Graças a Deus a gente já é acostumado a ouvir ele, né? E nós vemos que ele vai vir de encontro o tema da nossa palavra hoje, né? A gente prepara a palavra, aí a pastora se preocupa com o louvor, né? Já vai atrás do louvor, a gente já vê um louvor mais ou menos que já vamos adaptando a palavra, e Deus ele vai movendo pra gente em nome de Jesus, amém? Hoje a nossa ministração, ela tem por tema, quem é você? Às vezes eu pergunto, mas quem sou eu? Só que eu vou explicar para vocês, vou perguntar quem é você, mas eu já vou falar também quem você é. Quem é você? Você é uma flecha nas mãos de Deus. Amém. Pastor, mas como que é isso? Vamos aprender hoje, né? Vocês vão ver, irmãos, que como nós somos flecha na mão de Deus, nós fazemos a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra pregada pelo pastor Diego, lá em Cabo Viana, na segunda-feira, né? Então espero o Anderson já ouviram ela, né? Mas vamos ouvir de novo. Amém. E eu não estou nem aí. Amém? Os irmãos que não foram vão ouvir também, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui em Salmos 127, versículo 4. Vamos ver o que está escrito ali. Quem é vocês mesmo? Os filhos que o homem tem na sua mocidade são flechas. Põe lá em ninguém, por favor. Fechou? Se não achou, é isso mesmo. Os filhos que o homem tem na sua mocidade, isso. Como flechas da mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Diferente na versão, né? Eu gosto da NVI porque ela já vem pra gente hoje, né? Como flechas na mão do guerreiro, olha aí, irmão, são os filhos nascidos na juventude, sim. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Volta no 4, deixa eu lá. Queridos, nós sabemos que Deus ele tem falado conosco cada dia mais palavras abençoadas, né? Eu creio que Deus ele não vai ser diferente nessa noite. Se nós prestarmos bem atenção e guardarmos a palavra no coração, ela vai sempre florescer em nossa vida, né? A gente viu aqui, irmãos, que Deus nos criou para viver com uma direção. Quem tem direção aqui, diga amém. Amém. Mas você sabe onde é a sua direção? Talvez a gente está vivendo neste mundo aqui, a gente é cristão, né? A gente segue Jesus, mas Deus nos criou com um propósito, com uma direção definida por Ele. Amém? Assim como uma flecha é feita para atingir o alvo. Quem já viu, irmãos, um arqueiro atirando uma flecha? Hoje tem campeonatos na Olimpíadas, né? A gente vê os arqueiros atirando flecha, acertam o alvo de longe, né? Antigamente a principal arma de um exército era um arco e uma flecha. Antigamente a principal arma era essa, porque quando os soldados vinham, os inimigos vinham, eram as flechas que eram o primeiro ataque contra aqueles soldados, né? E a Bíblia fala, irmãos, que nós somos como uma flecha nas mãos de um guerreiro. Olha aí. Se nós somos flecha na mão de um guerreiro, e se nós temos um alvo que nós temos que atingir, muitas vezes o nosso alvo não é atingido, porque essa flecha que somos nós não queremos ser atirado por um guerreiro naquele alvo que ele quer atingir. Se você é uma flecha e tem um guerreiro manuseando você, você não vai na direção que você quer. Você vai na direção que o guerreiro quer. Se nós somos uma flecha na mão do guerreiro, porque muitas vezes, irmãos, quando nós somos atirados naquela direção, nós desviamos dela e nós atingimos o alvo que o guerreiro mandou.
Sabe por quê? Porque ainda nós estamos vivendo a nossa própria vontade. O guerreiro está querendo nos usar, o guerreiro está nos lançando, mas nós não estamos atingindo o alvo, porque nós ainda não nos posicionamos como flecha que é atirada para o guerreiro. Fala bem? Agora a pergunta é: quem é você? Uma flecha ou apenas alguém levado pelo vento? Né? Isso aí é de se pensar, né? Não existe uma flecha sem propósito. Se você é uma flecha na mão de Deus, então entenda o seu propósito. Aqui nós vemos que, como flecha nas mãos do guerreiro, nós sabemos que nós somos flecha, então o guerreiro é quem? Quem é o guerreiro? Jesus. Amém? Se nós somos a flecha que somos atirados pelo guerreiro, Jesus é o guerreiro. Jesus é quem está nos atirando, é Jesus quem está nos enviando, é Jesus quem está dando direção, né? Flechas foram criadas para atingir o propósito, para atingir o alvo. Deus nunca perdeu o controle. É a flecha que não quer atingir o alvo. Você acha que Deus vai errar o alvo? Não. Se Deus é o guerreiro, se Deus é a quem está atirando a flecha, nós somos a flecha, Deus ele não erra o alvo. Nós que somos flecha, que desviamos com o vento, desviamos sem controle e não atingimos o alvo que Deus quer. Fala amém? Amém. Flecha nunca trabalha sozinha. A flecha, ela precisa de um arco. Se eu sou a flecha, Jesus é o guerreiro, quem é o arco? Quem sabe? O Espírito Santo. Aí está me falando, amém? Se eu sou a flecha, se Jesus é o guerreiro, o arco é o Espírito Santo. Fala amém? Amém. Então nós somos a flecha, irmãos. O arco está ali nos posicionando, nos colocando na direção, e Jesus Cristo vem e nos lança até o alvo, até o objetivo. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele sempre vai colocar a bênção sobre nossa vida, Ele sempre vai nos lançar na direção. Eu sou a flecha, mas é o Espírito Santo que te impulsiona a receber a vitória. É o Espírito Santo que te impulsiona a receber a bênção. É o Espírito Santo que te impulsiona para te levar até onde Ele quer que você esteja. Nós temos que aprender, irmãos, que nós nunca trabalhamos sozinhos. A gente está acostumado muitas vezes, né? Senhor, me abençoa, me usa, faça de mim a tua vontade. Só que muitas vezes nós estamos conectados com o corpo. Jesus é o cabeça, Jesus é o guerreiro, nós somos a flecha, e o Espírito Santo conduz o trabalho e nos envia. Fala amém? Amém. E muitas vezes, irmãos, para a gente poder ser impulsionado, nós temos que aprender a recuar. Já viu um arqueiro atirando uma flecha? Ele coloca no arco a flecha, puxa a flecha para trás, recua a flecha, e quando ele recua, ele mira e lança. Quando o Espírito Santo, irmãos, nos recua, isso quer dizer, irmãos, que Ele está nos aprontando para viver o melhor. Se um dia você se sentiu desanimado, se sentiu triste, abatido, ou pensou em desistir, lembre-se, o Espírito Santo está te recuando para você viver coisas maiores na presença dEle, em nome de Jesus. Deixe-se ser puxado por Ele. Deixe Ele te direcionar, amém? Porque quando Ele te puxar e o arqueiro soltar, Jesus soltar aquela flecha, você vai atingir o alvo em nome do Senhor Jesus, amém? A flecha é feita com um propósito. Uma flecha não existe por acaso, ela é preparada cuidadosamente. Já viu um arqueiro preparando uma flecha? Quando a flecha ela é de madeira, ele pega uma faca e ele faz uma ponta na flecha, porque a flecha tem que ser certeira, não pode ser uma flecha torta, ela tem que ser reta, né? Ela tem que ter uma boa resistência, para quando o arqueiro, quando Jesus lançar aquela flecha através do Espírito Santo, ela tem um alvo definido. Jesus vai preparar você, você é a flecha. Ele vai te moldar, Ele vai te definir, Ele vai te colocar no propósito certo para que você atinja o alvo. É tudo no tempo de Deus. Nós que antecipamos o tempo do Senhor, não podemos. Às vezes o Espírito Santo vai te recuar, e quando Ele te recuar, se prepare, porque Ele vai te lançar para viver o propósito. Se Deus colocou no teu coração um propósito, e colocou no teu coração para viver o melhor dEle, prepare-se, Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Não podemos recuar. Fala amém? Amém. Da mesma forma, Deus formou cada pessoa com um propósito específico. Você não nasceu por acidente. Deus tem um destino para a sua vida, né? Tem gente que acha que nasceu por acidente. Foi o erro do meu pai e da minha mãe. Eu estou aqui porque foi uma circunstância do acaso. Não, irmãos.
Você nasceu porque Deus já tem um propósito na sua vida. Falei aqui, né, alguns dias, não lembro que dia foi, mas eu falei, o mundo está desse jeito que está, porque tem crente, tem cristão deixando de fazer a obrigação dele cumprir o propósito. Porque se todo cristão cumprisse o propósito, o mundo estaria muito melhor hoje. Amém? Então nós sabemos, irmãos, que nós como cristãos, nós temos um propósito, temos um destino, nós temos um alvo, e nós temos que acertar este alvo em nome de Jesus. A flecha precisa ser colocada no arco, e quando ela está parada, ela não cumpre sua missão. Pega a flecha, irmãos, e deixa no canto. Ela não tem missão nenhuma. Pega a flecha, irmãos, e deixa parada na estante, parada em cima do móvel, parada em cima de uma cadeira. Ela não tem função nenhuma. Agora a flecha, com o arco, que é o Espírito Santo, e com o guerreiro, que é Jesus Cristo, ela cumpre o propósito. Por isso tem muitas vezes muita gente, né? Não aqui, graças a Deus, os irmãos sempre trabalham, estão disponíveis, cumprem, né, o chamado, fazem, às vezes nós falamos, vamos para a rede amiga, vamos para a rede kids, vamos, os irmãos estão sempre empenhados. Mas às vezes tem crente que está 20 anos no banco, a vida dele não muda, porque é uma flecha encostada no canto. Nós não podemos ser uma flecha encostada no canto. Nós temos que entender que eu preciso do Espírito Santo, que é o arco, e eu preciso de Jesus para me impulsionar a viver o propósito e atingir o alvo em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus muitas vezes nos prepara por meio de processos, desafio e disciplina antes de nos enviar. Eu acho muito interessante quando a gente vê uma mulher gerando um filho. Tem um processo, né? Uns nascem de 9 meses, outros de 7 meses, mas nascem. Fala bem? Tem um tempo certo. Se uma criança nascer antes do tempo ou depois do tempo, ela tem um grande risco de quê? De morrer. Tem um grande risco de não viver o propósito. Tudo tem um tempo. A nossa vida é assim mesmo. Nós somos uma flecha. Nós temos um propósito, um tempo para viver. Só que muitas vezes, irmãos, a gente não está vendo acontecer porque o tempo não chegou. E aí a gente desanima e morremos espiritualmente. Então muitos se antecipam, ou então muitos demoram. Tudo tem um tempo definido. Se Jesus te chama, Ele está te colocando um tempo, Ele está te treinando, né? Ele está te moldando. Vem o CCE, o CTD, vem o treinamento, reunião de crescimento espiritual na quarta, culto de celebração no domingo. Jesus está falando contigo, está te preparando. As séries, vivendo o propósito de Deus, vivendo em fé. Deus está te preparando para você, vamos atingir um alvo. Quando você atingir aquele alvo, você vai falar que nem Paulo: eu combati com combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha. Então é isso. Então se prepare, irmãos, que o processo vem, né? O tempo vem, você vai viver esse processo, mas Jesus vai te ajudar a superar. A única coisa que o cristão não pode fazer é desistir. Porque quando desistimos, eu estou dizendo para Deus: eu não confio mais em Ti, eu não acredito que o Senhor pode me ajudar. Não podemos desistir. Eu sou uma flecha, eu não vou ficar no canto, vou deixar o Espírito Santo me lançar, e Jesus está comigo, Ele vai me ajudar a atingir o alvo. Ele é o nosso guerreiro. Fala amém? Amém. A flecha é puxada para trás antes de ir para frente. Quanto mais o arco é tensionado, mais longe a flecha pode alcançar. Quanto mais para trás, impulso, o Espírito Santo te levar, quando Jesus te puxar, quando Ele te lançar, mais longe você vai. Temos que entender, irmãos, que todo o processo que vivemos dentro da igreja, da nossa vida material, sentimental, familiar, todo o processo que você vive tem um propósito. Não é nada por acaso. Às vezes nós pagamos pela consequência de algum pecado, de algum erro, mas Jesus sempre vai te mostrar o caminho novamente, para que você esteja direcionado na presença do Senhor. Fala amém? Os momentos em que parece que você está voltando, pode ser um preparo que Deus prepara para te avançar para algo maior. Então, se você é impulsionado, é porque a flecha precisa de um alvo. Uma flecha sem alvo apenas desperdiça seu potencial. Viva com foco na vontade de Deus. Não desperdice sua vida com distrações. Fala amém? Pregamos aqui, né, irmãos? Com um grande erro do ser humano é a distração. Olha aqui, ó. Como flecha nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude.
Significa, irmãos, que você está crescendo cada dia mais. O jovem, ele cresce, ele aprende, ele amadurece. O jovem busca conhecimento, o jovem tem força. Você é uma flecha que está sempre buscando conhecimento nas mãos de um guerreiro, e cada dia que passa você amadurece na mão de Deus. Nosso erro, irmãos, é que muitas vezes achar que eu não sou capaz, ou então que eu sou capaz demais. Nós temos que sempre confiar em Deus, porque os que acham que são capazes demais, que não precisam do Espírito Santo, esses vão cair, esses vão tropeçar, porque a confiança está nele mesmo. Os incapazes, Deus quer moldar eles para que eles acreditem que Jesus pode direcionar o caminho dele. Fala amém? Quando nós acreditamos nisso, Deus abençoa e Deus muda a história da pessoa em nome de Jesus. Amém? Tem gente que é flecha, mas tem gente que quer controlar a velocidade. Irmãos, Deus quer te abençoar. Participe da célula, participe da casa de paz, participe dos cultos, participe das séries, faça a vontade do Senhor. Ah, pastor, agora não dá, eu não tenho tempo. Pastor, agora não há momento. Eu estou fazendo meus projetos, a missa. Nós queremos controlar a velocidade no qual Deus quer te colocar para fazer a obra dele mais rápido. Quando Deus chama Paulo, Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, naquele momento ele está lá, irmão, de boa, caminhando, perseguindo o cristão de um lado, perseguindo o cristão do outro. Ele aprovou o apedrejamento de Estevão. Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Ele ouve a voz, mas não vê. Ele pergunta: quem é, Senhor? Jesus responde, bem enfático, e diz: eu sou Cristo, aquele que você tem perseguido. Nós vemos, irmãos, que Saulo, ele não viu Jesus, mas ele ouviu a voz de Cristo. Nós não estamos vendo Jesus aqui, mas nós sentimos Jesus e nós ouvimos a palavra dele. Porque aqui é um pastor pregando, trazendo a palavra rema para vocês através da Logos. Só que não significa, irmãos, que a palavra é errada, porque isso aqui é a palavra de Cristo Jesus. Quando o salmista Davi diz, como flecha nas mãos dos guerreiros, ele está dizendo: nós somos usados por Deus para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então a velocidade que vai dizer na minha vida não sou eu, é Jesus. E muitas vezes eu estou condizendo, eu estou conduzindo a minha vida com a velocidade que eu quero. Não é, irmãos, é Jesus que vai marcar o passo da velocidade. É Jesus que dá o tempo, é Jesus que agita. Só que quando nós retraímos, Jesus não é o tempo, não é a hora, não é comigo, é por mão da direita, é por mão da esquerda, aí muitas coisas deixam de acontecer em nossa vida primeiro, e daí na vida da igreja, porque nós ainda não estamos não estamos vivendo o tempo de Jesus. Fala amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, nós vamos ler até o 20. Vamos ler o que diz a Bíblia aqui. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Olha que interessante. Eliseu é um grande profeta que foi sucessor de quem? De Elias. Ele falou o que para Elias? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Irmãos, Elias é um dos maiores profetas da Bíblia. Se Jesus não fala que João Batista era maior, Elias seria maior. Olha aí que interessante. Então você vê que Elias foi um grande profeta, tanto é que ele não provou a morte. Quando ele pede a porção dobrada, ele está dizendo: Elias, eu quero ter o dobro do poder de que Deus te deu. Eu quero ter o dobro do trabalho que Deus te deu. Eu quero ter o dobro da responsabilidade que Deus te deu. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, a gente admira o trabalho de um irmão, de um pastor, de um obreiro, mas a gente não quer ter a mesma responsabilidade que ele. Porque, irmão, ser um líder, ser uma pessoa cristã, que ora, que busca a Deus, tem responsabilidades. Porque eu, como cristão, já tenho que ter uma vida cristã, já tenho que ter um momento diário com Deus, ter uma intimidade com o Pai. Então já é uma grande responsabilidade. Aí a gente vê, irmãos, que Eliseu estava morrendo. Olha lá, ele estava sofrendo de uma doença. Aí a gente fala assim: mas o irmão está doente, o pastor está doente, está em pecado. Sabe que Eliseu estava em pecado? Olha lá, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu estava à beira da morte, irmão. Olha aí. Então Jeoás, que era o rei de Israel, desceu até onde Eliseu estava e curvou-se, joelhou-se sobre ele, e o rei chorou, dizendo: meu pai, está vendo meu pai? Letra minúscula? Não é o pai que está no céu, ele está falando com Eliseu, está vendo? Está se referindo ao homem. Meu pai,
carruagens e cavaleiros de Israel. 15. Eliseu lhe disse, ele só falou isso, irmão, só se ajoelhou e chorou. Me ajuda. Falou mais nada. O que Eliseu fala? Traga um arco e algumas. Vocês não são flecha? Eliseu falou o quê? Traga um arco e algumas flechas. E assim o rei fez. O rei lá traz o arco e a flecha. Pegue o arco com as mãos, disse ao rei de Israel. Quando o rei pegou o arco, Eliseu colocou a mão sobre as mãos do rei. 17. E lhe disse, abra a janela. Aí o rei abriu a janela. Imagina a cena. Que dá para o leste e atira. E assim o rei fez. Atirou a flecha para o lado leste. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. Vocês são flecha? Vocês são flecha? Aqui a flecha não tinha um destino? Não era para o lado leste? Sabe onde é o lado leste, irmãos? A Bíblia diz que o lado leste está o trono de Deus. O meu alvo é Cristo. Amém? A Bíblia diz em Apocalipse que o lado leste é onde está o trono de... Aí continua. Esta é a flecha do Senhor, a flecha da vitória sobre Arã. Você destruirá totalmente os arameus em afeto. Quer dizer, quando ele obedeceu ao profeta, mesmo o profeta doente, ali a vitória já estava declarada e profetizada. Fala amém? 18. Em seguida, Eliseu disse, pegue agora as flechas sem o arco. Pegue agora as flechas sem o arco e golpeie o chão com elas. Olha aí, volta lá. O rei as pegou, golpeou no chão 3 vezes e parou. Aí o rei pega a flecha, primeiro ele obedece, atira a flecha para o lado leste, é feita à vontade, ali já Eliseu declarou a vitória e profetizou a bênção na vida dele. Quando ele pega a flecha, ele golpeou 1, 2, 3 e parou. Próximo. O homem de Deus ficou irado. O homem de Deus ficou irado. Oxe, mas ele não fez como que o Eliseu mandou? Que estranho, né? O homem de Deus ficou irado e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Sabe o que Eliseu quis dizer para o rei Joás? Sabe o que Eliseu quis dizer para ele? Que quanto mais nós persistimos em atingir o alvo, mais vitória nós teremos. Se ele tinha vários inimigos atrás dele, várias nações atrás dele, ele tinha que ferir aquele chão, aquela flecha várias vezes, não só 3 vezes. Porque quando ele feriu 3 vezes, está dizendo para Deus, eu estou aqui pedindo a tua bênção, mas eu não estou aqui pronto para me sacrificar para a bênção. E hoje nós estamos assim, né? A gente quer a bênção, a gente quer o milagre, mas eu não estou pronto para o sacrifício. Não estou pronto para poder realizar a vontade de Deus primeiro, para que depois Ele realize a nossa. Porque a gente quer que Deus cumpra primeiro em nossa vida o propósito que a gente quer. Mas o que Deus quer, nós não realizamos. Aí ele pega 1, 2, 3. Ele diz, você vai vencer somente 3 vezes. E 3 vezes não será suficiente. E às vezes, irmãos, 3 bênçãos na sua vida não será suficiente. Deus quer mais. Deus quer te abençoar mais. Deus quer te levar, irmãos, a outro nível. Mas você tem que ser flecha. E como flecha, nós temos que buscar a bênção do Senhor. Amém? Amém. Olha tudo lá? Né? Depois disso, Eliseu morreu. Aí, o povo está à beira da morte, irmão. Coitado, o povo está moribundo. Aí vem o rei chorar no ouvido dele. O povo está à beira. Estou morrendo, rapaz. Deixa em paz, deixa eu morrer em paz. Não, me ajuda aqui. Me ajudou. Aí Eliseu, antes de eu morrer, eu tenho que entregar a bênção para esse homem. Mas nem na hora da morte do pastor, o pastor teve sossego e o cara fez errado, mano. Pediu conselho do pastor, o pastor aconselhou, fez tudo diferente do que o pastor mandou. Ele foi por aqui, saiu por aqui, feriu 3 vezes. Logo depois, Eliseu morreu e ele foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país toda primavera. Quer dizer, ele tinha 3 vitórias, só que não contava que na primavera ia haver uma grande tropa e ele precisava, irmãos, ter feito o ato profético e não fez. Eliseu morreu, agora vai atrás de quem? Eliseu morreu. Para quem o rei vai se ajoelhar e implorar? O profeta já foi, e agora? Amém? Não é sempre que o pastor está perto
mas Jesus sempre está com você. Você é a flecha, o Espírito Santo é o arco e Jesus é o guerreiro que vai te lançar. Basta você querer, amém? É até que vai morrer mais um, né? Certa vez, é legal essa parte, alguns israelitas sepultaram um homem. Olha, irmãos, o povo de Israel foi sepultar um homem comum, ninguém conhecia quem ele era. Viram de repente uma dessas tropas que veio matar Joás. A tropa veio. Então jogaram o corpo do homem no túmulo. Pegaram o túmulo, jogaram de qualquer jeito lá, porque a tropa veio, não ficar aqui nada. Vou enterrar o morto, vou morrer também. Saíram correndo. Jogaram o homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha aí, ó. Eliseu, depois de morto, os ossos dele na sepultura, quando se foi lançado um corpo, encostou nos ossos de Eliseu, aquele corpo, aquele homem que estava morto, ressuscitou. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, a nossa vida vai gerar vida até depois da nossa morte. A vida terrena que você vai ter, ela vai gerar vida até depois que nós morrermos. Sabe por quê? Porque nós vamos deixar um legado. Porque você é flecha, o Espírito Santo é arco e Jesus é o nosso guerreiro. Só que para nós atingirmos o alvo, nós temos que deixar que o Espírito Santo nos impulsione e que Jesus atire a gente no alvo e nós não deixamos desviar. Nós atingimos o alvo que nem Jesus quer. As coisas não acontecem porque Jesus está direcionando, Jesus está mirando e você está mudando de posição. O Espírito Santo está ali, ó. É para frente, você está para a esquerda. É para frente, você está para a direita. É para frente, você está para cima. É para frente, você está para baixo. Então deixe o Espírito Santo te guiar. E quando Jesus te atirar, você vai descer em nome do Senhor Jesus. Fala amém? Amém. Ele atirou 3 vezes e se deu por satisfeito, mas ele deveria atirar muito mais para a vitória ser completa. Não desista. Quando Jesus te atirar, fique firme, porque a vitória será completa em tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. A pergunta que vai permanecer: quem é você? Uma flecha nas mãos de Jesus ou uma flecha encostada na parede? Quem é você? Uma flecha que está em direção ao alvo ou uma flecha que está num canto pegando poeira? Uma flecha que não está servindo para nada. Uma flecha que está sem direção. Uma flecha que está sem o arco, que é o Espírito, e está sem o guerreiro, que é Jesus. Quem é você? Você é uma flecha nas mãos de Deus. Está disposto a ser preparado por Jesus? Ou nós vamos só nos acomodar? O rei, preguiça, bateu 3 vezes a flecha no chão. Deveria ter atingido 5 ou 6 vezes, o dobro. Você está preparado para isso? Você vai ser direcionado e lançado para cumprir o propósito que Ele tem em sua vida? Você está preparado para isso? Fala amém? Amém. Deixe que Jesus faça e permita que Ele te use como flecha. Permita que Ele te use para atingir o alvo. Permita que Ele abençoe a sua vida, porque somente Cristo vai poder direcionar os seus caminhos, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. E nessa noite você vai pedir para Jesus te levar a atingir o alvo que Ele quer na sua vida. A gente está acostumado, irmãos, a viver os nossos pensamentos, viver as nossas vontades. Nessa noite Jesus quer que você atinja o alvo nas mãos dele. Você tem que querer. Amém? Se você não querer, irmãos, Jesus não tem como agir. Você tem a livre vontade, o livre arbítrio, a livre agenda de viver sua vida e seu propósito, mas só alcança aquele que busca em nome de Jesus. Feche nossos olhos, vamos orar. E nessa oração, peço para que Deus possa te usar da vontade dele, não da sua, porque é Ele que vai direcionar. Senhor Deus, eterno Pai, que nessa noite, Senhor, nós somos flechas. Aprendemos no livro de Salmos que, como flecha, nós seremos lançados pelo guerreiro, e esse guerreiro é Jesus Cristo. Que nessa noite, Senhor, aprendemos que o arco é o Espírito Santo, e aquele que impulsiona, aquele que trabalha, aquele que molda, aquele que dá direção. Só que eu preciso aceitar a direção. Aqui tem mulheres e homens que Deus já tocou no coração deles o trabalho que eles têm que fazer.
mas por algum motivo, por alguma circunstância, por algum problema, por causa de outras pessoas, o trabalho foi deixado em segundo plano, ou por causa da minha própria vida, vontade, desejos, cansaço físico, mental, ou enfermidade, deixamos de fazer, mas que nós possamos ativar esse trabalho e viver o verdadeiro propósito de nossa vida. Nos abençoe nessa noite, direcione os caminhos, para que possamos, ó Pai eterno, estar contigo todos os dias, porque o Senhor Deus é o Deus maior, é o Deus que abençoa. Que neste momento, Senhor, o Senhor Deus possa direcionar a nossa vida como guerreiros, que o Senhor Deus possa nos atirar e que nós possamos atingir e acertar o alvo em nome de Jesus. Eu creio na vitória, eu creio na Tua presença e eu creio na Tua palavra. Abençoe nesta noite, Espírito Santo, guia nossos caminhos, guia, meu Pai eterno, conforme a Tua vontade, e nos dê, meu Pai, força para poder viver o propósito, porque eu creio, meu Pai, na Tua bênção, eu creio na Tua vontade, e eu creio no Teu Espírito Santo. Abençoe nesta noite, Senhor, porque a Tua graça e o Teu amor nos basta, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, nós possamos ter coragem, possamos viver o melhor do Senhor Jesus. Nos dê força neste momento, Senhor Jesus, e abençoe nossa vida. Eu sou flecha, o Espírito Santo é arco e Jesus é o guerreiro, em nome de Jesus. Vamos louvar o Jesus nessa noite. Se você crê em Jesus, o guerreiro, nós temos um coração valente em nossa vida. E Ele vai te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Esse é o coração valente. Ele ama toda a gente. Ele ama quem não me ama e ajuda quem não me pede. Esse coração que queima arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa. Foi Jesus, pensou em um segundo. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. Este é o amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim.
O Espírito Santo é arco. E o Senhor é meu guerreiro. As lutas que eu enfrentar, eu vencerei. E eu vou atingir o meu alvo. Porque o Senhor está me direcionando. E eu tenho vitória. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos,